Olá, Vivência do Cerrado, tudo bem? Chegando por aqui no quadro preferido da política tocantinense, de frente com a Maju. Hoje, continuando a nossa série com os pré-candidatos. E hoje, tenho aqui de frente comigo ele que é empresário, ex-senador da República, foi um dos fatos novos aí dos últimos dias de pré-campanha em Palmas, entrou aí no páreo e é pré-candidato pelo Novo. Ele que eu sei que adora ali comer um ovo mexido de manhã, registra ali na rede e gosta até de criar a galinha. Meu amigo ex-senador Ataídes. Eu vi o vídeo da galinha lá, senador Ataídes. Ô, Maju, é sempre um prazer, uma satisfação muito grande estar diante de você. Você sabe da minha admiração, do meu respeito, que eu tenho pela profissional Maju. Então é sempre bom estar aqui do seu lado, viu? Obrigada. Você agora está numa vibe mais tranquila assim, no Instagram, aí registra o café da manhã e mostra ali o dia a dia. É uma linha mais light, digamos assim? Eu acho que é os 60 anos, né? Os 60 bateu, então quando bate os 60 aí você começa a fazer uma reflexão melhor. Bacana. E nesses 60 anos, Ataídes, eu queria começar perguntando assim, primeiro de tudo, antes de tudo, muitas vezes quando fala que alguém que está na política, que já foi senador, que é empresário, as pessoas acham que tudo começou dali, daquele momento que a pessoa entrou. Mas tem toda uma história por trás, né? E eu queria que a gente começasse falando sobre esses 60 anos de Ataídes, queria que você contasse um pouquinho da sua história antes de chegar a ser empresário e de ser político. Maju, essa oportunidade que você está nos dando e vai dar a outros candidatos é extraordinário, principalmente para os nossos telespectadores, né? Sim. Para que nós possamos, então, poder falar um pouco sobre nós. Eu nasci em Estrela do Norte, uma cidade pequena aqui, divisa com o nosso Tocantins hoje. 12 filhos, todos nascidos na mão de parteiras, 5 não conseguiram sobreviver. Logo, aos 10 dias de nascido, meu pai coloca a gente num carro de boi e leva para São Miguel do Araguaia. Logo depois, muda com a gente para Araguaçu. Morei em Araguaçu, hoje Tocantins. E meu pai e os 7 filhos, meeiros, à margens do rio Araguaia. Meeiro, para quem não sabe, é aquela família que chegava no passado em uma fazenda, o fazendeiro separava ali uma gleba de terra, dava a ele o direito, então, de preparar a terra, plantar, colher, deixar os 50% e os outros 50% botava num carro de boi e tinha que ir para outra fazenda porque o fazendeiro tinha medo, inclusive, de perder as suas terras, porque naquela época ninguém tinha títulos, não é? Infelizmente, ainda há terra sem títulos. E assim, a gente desceu aí o rio Araguaia. E por volta dos 11 anos de idade, próximo de Colmeia, a minha mãe foi vender galinha na cidade para comprar o açúcar e o café e me levou, eu tinha 11 anos de idade. E lá nós vendemos as galinhas e tinha um cidadão com um caminhão carregado de arroz indo para uma cidade por nome de Anápolis, Goiás. Sim. E eu perguntei se esse moço, se ele deixaria eu subir nesse caminhão e ele disse que sim. E minha mãe, não sei como, permitiu eu subir naquele caminhão. E isso aconteceu. Chegando em Anápolis, um menino de 11 anos, sem botar uma botina no pé, todo desmantelado, evidentemente, não conseguia emprego, mas conseguia uma enxada com uma senhora de uma casa, de um bairro por nome de Maracanã. E limpei o lote dela, ela me deu então a comida e me emprestou essa enxada. Eu comecei a limpar os lotinhos no bairro Maracanã. E com esse enxadinho eu consegui fazer um curso de dedatilografia, que eu tenho falado sempre sobre os cursos técnicos profissionalizantes. E com esse datilografia eu consegui, então, um emprego de office boy no frigorífico Bordon, em Anápolis. Aí a vida mudou. Aí eu fui para a escola pública, comecei a levar minha família, me formei em ciências contábeis, economia, só que eu não concluí o curso de economia, direito, exerci essas 3 profissões, lecionei. E quando chegou em 1989, eu deixei o direito e deixei também a advocacia e fui empreender. Foi quando eu coloquei o consórcio Araguaia.
Consórcio Araguaia, que chegou no 8º lugar no país, com mais de 80 mil consorciados. Do consórcio Araguaia vieram mais 11 empresas para o grupo, formando, então, o Grupo Araguaia, que hoje, neste ano, completa 36 anos, e eu tenho muito orgulho de dizer que nós já geramos mais de 70 mil empregos de carteira assinada em todo o nosso país. E veja como é que são as coisas. A primeira filial deste consórcio Araguaia foi colocado na Avenida Goiás, esquina com a 2, na cidade de Gurupi ainda, Goiás. Gurupi. Olha que coisa mais interessante, né? Bacana. Então, essa é a minha história resumida que você me deu essa oportunidade de poder levar para os nossos telespectadores. Obrigado, Maju. Em Palmas, a gente sabe do pioneirismo empresarial que você teve também, Ataíde. São cerca de 25 mil empregos gerados. Eu queria que você falasse sobre esses desafios de empreender em Palmas, quando você começou nessa trajetória até chegar até hoje na consolidação. Meu filho mais velho, Rafael, me fez essa pergunta. Por que Palmas? Por que Tocantins? Né? Uma vez que, ali pela década de 90, 95, nós já estávamos já com a empresa consórcio bem consolidada. Eu disse a ele, o que me fez estar em Palmas, investir aqui estão as minhas raízes, né? Aqui estão minhas raízes. Então, em 1990, saímos, então, de 89 lá de Gurupi, em 90 estávamos, então, aqui na capital. A primeira consultora e incorporadora do estado é Araguaia, a primeira loja de eletrodoméstico e eletroeletrônico eram as lojas Araguaias, legal, que depois eu acabei fechando. O primeiro consórcio do estado do Tocantins foi o consórcio Araguaia, e a terceira imobiliária do Tocantins estabelecida foi a Imobiliária Araguaia. Então, é um prazer enorme e sinto muito orgulho de dizer que sou um pioneiro dessa cidade. Bacana. E sempre investi enquanto eu tiver um ano de vida, aqui eu quero morar e aqui eu quero investir. Que bacana. Aí vem a primeira disputa política que você teve, que foi como primeiro suplente do ex-senador João Ribeiro. Aí, com a fatalidade, infelizmente, ele morre em 2013, e você, então, chega ali ao Senado Federal, onde ocupou seu primeiro cargo político. Hoje, passados muitos anos, Ataíde, eu queria que você me falasse, nessa sua trajetória que você teve no Senado hoje, o que mais te marcou e qual foi o maior aprendizado que você teve sendo senador da República pelo Tocantins? Maju, se você me permite, só para concluir a história do Tocantins, sim, que me agrada muito. Sim. Hoje nós temos aqui, já geramos aqui no estado do Tocantins, incluindo a capital, Araguaína e Gurupi. Aqui em Palmas, por exemplo, 28 edifícios. Só aqui em Palmas nós investimos mais de 750 milhões de reais, isso sem financiamento público, sem dinheiro público, sem financiamento de banco. Lá em Araguaína, em 93, nós abrimos a Tocantins Motorhonda, abrimos o consórcio e também o primeiro prédio de Gurupi, prédio mesmo, chama-se Terracota, feito por nós. E lá no Gurupi, agora, em plena pandemia, nós fizemos um shopping center com 20 mil metros de área construída, mais de 106 empresas, hoje gerando mais de 700 empregos direto, e fizemos também um condomínio de alto padrão lá no Gurupi. Ou seja, isso tudo, e já geramos aqui mais de 25 mil empregos, tão somente na capital. Então, isso me deixa muito feliz, muito contente. Certo. E aí, voltando agora à trajetória no Senado, qual o maior aprendizado ali? Porque você foi um senador atuante, encarou de frente algumas polêmicas, algumas questões. Qual o maior aprendizado dessa trajetória no Senado Federal? Maju, eu nunca imaginei no meu projeto de vida, nunca imaginei a política partidária. Nunca, nunca. Mas eu tenho uma história, ela é um pouco longa, eu vou encurtar ela. Certo. Em 2009, 15 de setembro de 2009, eu procurei o governador Siqueira. Hoje ele não está mais entre nós, mas o filho está. O filho se lembra, apesar de que o filho não estava junto com o pai nessa época.
Eu cheguei no governador Siqueira para ele voltar a governar o estado do Tocantins, porque as informações não eram boas, e aqui eu estava investindo muito pesado. E assim, então, nós fizemos, em 15 de setembro de 2019, comecei a andar, então, com o governador Siqueira Campos, naquela campanha difícil, né? E, graças a Deus, chegamos aí, o 2010, com a vitória do governador Siqueira Campos. O governador queria que eu fosse o candidato dele a qualquer custo ao Senado Federal, e eu dizia ao governador Siqueira Campos que eu não tinha pretensão. Acredito que o senhor, o filho dele, também tem essas informações. E até mesmo as pessoas do grupo, que o grupo era pequeno, sabia disso, que eu não tinha pretensão de sair candidato ao Senado junto com o governador Siqueira Campos. Eu não queria, só queria ajudar o governador Siqueira a voltar para o governo. Mas o governador Siqueira Campos, ele é um encantador de ser humano, né? Um encantador. Ele acabou aparecendo em Goiânia, junto com o senhor João Ribeiro, senador João Ribeiro, que eu nunca tinha visto João Ribeiro. Isto em julho de 2010, para eu ser suplente do João, que o João estava eleito. Olha, a doutora Taíde, o senador João está eleito, você vai ser suplente dele. Eu não quero isso, governador. Eu não quero. Acabei aceitando, né? E aí o senador João falou, olha, você vai ficar no Senado em 2011, 2012, depois 2014, 2017. Eu falei, mas você cumpre a palavra, senador? Ele falou, cumpro. E o senador João realmente cumpriu a palavra. Quando chegou em 2011, ele me permitiu ficar 4 meses lá, 2012, e aí vem, lamentavelmente, a morte do João Ribeiro, né? Que tinha tornado já um grande amigo meu, pescador e jogador de baralho, jogadorzinho de pife-pafo, né? E o João, então, vai embora e me deixa o Senado Federal. E aí eu caio dentro daquela casa, sendo que eu nunca tinha ocupado um cargo político e não tinha pretensões, né? E muito menos tribuna. O que eu aprendi foi administrar ao longo dos meus anos. E quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado, sabe, Maju? Com a falta de compromisso daqueles 80 senadores com o nosso país, com raras exceções. Vamos tirar aí 10%, o resto não. E aí eu me vi numa situação muito ruim, porque eu queria consertar o país, ajudar a consertar esse país. O tempo foi passando e foi aumentando a minha indignação dentro do Senado Federal. A Rede Globo sabe disso. Em 2011, eu cheguei a pensar em renunciar ao mandato. 2015, desculpa. Cheguei a pensar em renunciar o mandato porque eu não via perspectiva de sucesso no meu trabalho dentro daquela casa. Indo para o Senado Federal, eu já tinha convocado a Rede Globo, entro no carro e aí sai a notícia que a Lava Jato havia prendido Marcelo Odebrecht. Eu falei, opa, espera aí que esse Brasil vai mudar. E aí recuei e fomos então à luta, não é? E essa Lava Jato, para mim, era tudo. Eu acreditava em Sérgio Moro, eu acreditava na equipe do Ministério Público, e aí eu abria e presidia a primeira CPI, que foi a do CARF, do Conselho Administrativo e Fiscal, uma barbaridade, só quem paga imposto neste país são os pobres, os ricos não pagam. Falo isso e provo no meu livro, sabe, Maju? O bilionário, ele é autuado aqui na primeira instância, ele recorre para a segunda instância administrativa chamada CARF. Aí lá se negocia com muita facilidade, né? Então eu abri essa CPI, presidi essa CPI. Logo depois, abri também a CPI da JBS, uma mista. Foi um desafio enorme. E, posteriormente, abri e presidi a CPI dos cartões de crédito. Essa CPI do cartão de crédito também não foi fácil encarar os bancos, né? Nós tínhamos 5 cartões de crédito e nós tínhamos 5 bancos.
Então, hoje, essas mais de 8.000 fintechs no Brasil é fruto do trabalho deste ex-senador. Nós criamos, então, junto com o presidente do Banco Central, a Resolução 5.567 de 568, que permite qualquer ser humano, qualquer brasileiro, com pouco dinheiro, abrir uma fintech, ou seja, atuar no segmento de cartões de crédito. E, com isso, nós quebramos, então, esse monopólio, esse monopólio dos cartões de crédito, que em 2017, eu não me esqueço, os bancos chegaram a cobrar 845% ao ano no cartão rotativo. Isto é um furto, isso é um roubo legalizado. E nós conseguimos puxar isso para 200 e poucos %. Essa taxa de juros que eu acho ainda muito alta. Então, presidi a CPI do cartão de crédito, a do CARF e da JBS, e também tivemos um bom debate com o Sistema S, que era para dar cursos profissionalizantes gratuito ao nosso povo. Então, o que eu aprendi mesmo, Sim. respondendo agora a sua pergunta mais diretamente, foi na presidência dessas CPIs que eu aprendi a ouvir o contraditório, porque o empresário, ele senta numa mesa para negociar, se o tem um tá bom, ele levanta e vai embora. Na política, não. Então, ali, presidindo a CPI, eu tive que ouvir o Randolph, Lindenberg e Companhia Limitada. Então, o Senado Federal, para mim, foi um grande aprendizado na minha vida, inclusive pessoal. Hoje eu sou um homem mais tranquilo, mais maduro, mais consciente, mais responsável. Né? Muito bem. Depois que você saiu do Senado, Ataídes, você tentou ser governador, tentou ser senador, agora tenta ser prefeito de Palmas. Como é que você fez para não se frustrar com a política depois de tantas tentativas de conseguir um novo mandato? Na verdade, governador foi 2014, Sim, né? sim. Eu queria mostrar, o senador João estava já falecido, não estava mais entre nós, eu queria me apresentar ao povo tocantinense, aos nossos irmãos tocantinenses, que eu fiquei no lugar do João e que eu ia honrar o mandato daquele grande senador da República. Então, esse era o propósito. E era contra os Siqueiras e contra os Miranda. Então, era barra pesada, né? Uma pessoa que nunca tinha nem andado no estado todo. Mas eu carrego no lombo duas derrotas, que eu não gosto de falar sobre elas, que foi 2018 e 2022. Né? 2018 você não conseguiu a reeleição, Não né? consegui. Tivemos uma boa votação, mas não consegui. Sim. A nossa vida é assim, é um ganha e perde. Né? Um ganha e perde. No mundo dos negócios, eu não conheço derrota. Mas a política, Maju, é uma ciência não exata, sabe? Não depende de você. Por exemplo, em 2018, eu tinha 28 prefeitos na base, 49% do eleitorado administrado por uma prefeita ou um prefeito tucano. Né? Aqui, por exemplo, na capital, quem colocou essa senhora ali através da caneta, a pedido do Amasta, fui eu, e faltando 10 dias, ela chamou o secretariado e pediu para ninguém pedir voto para mim. Não é? Então, a política é uma ciência que eu não consigo compreender como ela funciona na verdade. Não é? O jogo político é muito sujo. E quando chega, então, em 22, eu disse, eu vou novamente. Eu queria sair a governo, mas aí o Vanderlei estava sentado na cadeira. Eu disse, não dá para concorrer com o Vanderlei. Né? É um político habilidoso, não é? Sabe fazer política. Eu não vou concorrer com o Vanderlei. E aí, então, vamos para o Senado. Mas aí precisa de grupo. Né? Aí estava o grupo do Vanderlei, do governador Vanderlei, e o outro grupo do Dimas. Né? E, infelizmente, eu não consegui encaixar em nenhum dos dois grupos. E aí resolvi tocar solo com um grupo enorme de vereadores que, no final, eles tomaram outra decisão e me abandonaram. Mas muita frustração? Foi muito frustrante, né? Dói. Aí você tem que entrar para um quarto e lamber a ferida, desculpa o termo. Lamber a ferida, né? Você tem que curtir aquela dor da decepção, vamos colocar dessa forma, da decepção.
Mas isso é normal nas nossas vidas, você tem que estar preparado para isso, não é? Então, o empresário, ele é um guerreiro, principalmente o empresário brasileiro, não é? Ele é um guerreiro, ele cai, mas ele não fica no chão, ele não fica no solo, ele levanta. Então, eu não vou desistir da política. Hoje eu estou com a minha vida profissional e financeira muito organizada, graças a Deus, e eu quero contribuir com o meu querido estado de Tocantins. Bacana. E aí, há 15 dias atrás, aproximadamente, um grupo de empresários, a maioria do agronegócio, entre eles o Maurício Buffon, que hoje é presidente nacional da AproSoja, olha que honra para todos nós, não é? Um jovem, me procurou para a gente filiar no Novo. E eu sempre tive um carinho muito grande por causa do Amoedo, não é? E acabei filiando. E eles perguntaram, olha, mas você bota seu nome? Eu disse, sim. Vamos conversar com os empresários do agro, os empresários da capital. Se tiver algum nome que queira, eu abro para essa pessoa e vou para o palanque com ela. Se não tiver, a gente vai tocar o nosso projeto. Entendi. E assim aconteceu. Não era para ter dado a notícia antes do lançamento, mas isso não fica em off, não tem jeito, não é? Mas não há problema nenhum. Então, nós estamos agora conversando. A partir da semana seguinte, eu vou ficar 100% para a política, visitando principalmente os nossos colegas empresários e levando para eles a mensagem e ver se algum deles querem ser o nosso candidato. Se quiser, eu abro mão. Se não quiserem, eu vou continuar candidato pelo Novo à Prefeitura da capital. Entendi. Quando a gente fala em Palmas e economia, né? Palmas, economia, você falou em empresários, eu queria que você analisasse na sua visão hoje, como pré-candidato pelo Novo, como é que você vê hoje Palmas no cenário econômico, a mais jovem capital do Brasil e as políticas econômicas de Palmas. Nós não podemos, em momento algum, e eu não faria isso em hipótese alguma, falar mal de algum gestor da nossa capital. Né? Uns tiveram um pouco mais de habilidade, de competência, de vontade, fez um pouco mais, o outro fez um pouco menos, mas todos contribuíram para que hoje nós temos essa capital linda e bela. Não é? Eu falo isso, mas com muito orgulho. Eu viajo, quando eu chego aqui, eu me encanto com isso aqui. Né? Então, Palmas é uma cidade hoje maravilhosa. Entretanto, nós precisamos resolver muita coisa aqui dentro. Palmas cresceu muito, isso é normal, deveria ter crescido mais. Hoje nós temos aí algo em torno de 45 bairros. Né? Conheço um por um, conheço os problemas de um por um. Nós já rodamos os 45 bairros, sempre rodando os 45 bairros. Então, nós precisamos fazer muitas coisas aqui. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, nós temos que tirar essa capital linda e bela da dependência da coisa pública. Ou seja, deixar de ser uma capital meramente administrativa, primeiro. Segundo, nos desvencilhar um pouco mais desse FPM, desse Fundo de Participação dos Municípios. Pois bem, isto é necessário. Mas, para fazer isto, para sair disto, precisa de competência e de vontade. Para quê? Primeiro, nós temos que industrializar a nossa capital. E nós temos condições para isto. Nós temos que formar aqui um grande centro tecnológico. Nós precisamos investir no turismo dessa capital. Nós temos aqui um mar de água doce nos nossos quintais, nas nossas portas. Então, nós precisamos fazer ali, na beirada do lago, um grande centro de eventos. Nós temos uma rede hoteleira boa. Nós temos bares maravilhosos para receber os nossos empresários que vão vir aqui fazer
os seus simpósios, os seus encontros. Nós temos um aeroporto extraordinário. Essa é outra coisa. Nós precisamos fazer com que esse aeroporto seja um aeroporto hub. Eu falei isso com o governador Siqueira em 2010. Ele amou a ideia. Pensei que ele fosse realmente transformar o nosso grande aeroporto num aeroporto hub. Ou seja, isso aqui é linha aérea, liga-se com o mundo. Então, na época, eu disse ao governador Siqueira, pegue esse CMS de 20%, traz para 3%, e eu conheço da aviação, que eu tive táxi aéreo e tem aviões, traz esse CMS para 3%, porque todo mundo vai descer aqui de jato, vai fazer, então, a sua alfandegagem aqui e vai gerar muito emprego e renda para o nosso povo. Então, essa é uma outra coisa que nós precisamos fazer com urgência nessa capital, que é transformar esse aeroporto num aeroporto hub. E os problemas domésticos são tantos, não é? O problema dos ônibus escolares, essas ruas alagadas, aqui não tem sistema de drenagem, saneamento básico, eu conheço Taquari, eu conheço Capadócia, eu conheço cada canto. Né? Nós temos aqui no centro, nós estamos no centro desse país e temos ainda esgoto a céu aberto. Isso é verdade. Não é? Então, tem muita coisa. Agora, essas coisas se faz com muita facilidade. Porque faltando o quê? Gestão, então? Porque dinheiro tem. Né? Esse ano deve ser algo em torno de 2,5 bilhões de reais de arrecadação, e isto porque a nossa capital falta a investir, como eu disse, no turismo e etc. e tal. Falta, sim, competência e vontade. Thaídes, falando em Palmas ainda, você até citou aí, relembrou a eleição de 2018, quando a então prefeita Cíntia já era do mesmo partido que você e deixou de te apoiar na reta final e tal. De lá para cá, aconteceu algum fato novo? Como é que anda a sua relação hoje com a prefeita Cíntia? Rompimento ainda ou teve algum avanço? Não, ela simplesmente afastou. Né? Ela simplesmente afastou. E encontrei com ela, me parece que num evento evangélico, e a cumprimentei, normal, e ela também me cumprimentou, mas nada além disso. Mas tem mágoa ainda, Thaídes, da sua parte? É uma das coisas que eu vejo na política, Maju, e não vi isso no mundo dos negócios. A política é uma máquina de triturar ser humano na política. Entendi. É uma máquina da infidelidade e é uma máquina da ingratidão. Uma máquina da ingratidão. Então, já conversei com muitos políticos que estão há 30 anos, 40 anos na política. É sempre o mesmo. Olha, fulano me traiu, fulano foi ingrato. Né? Agora, se eu pudesse dar um conselho a esses políticos ingratos, eu diria a eles, olha, não carrega a ingratidão no lombo, não, porque é um fardo muito pesado. O preço amanhã pode ser muito alto e você pode não dar conta de pagar. Então, ingratidão não é coisa de Deus. Entendi. Como pré-candidato a prefeito de Palmas hoje, Thaídes, que nota você dá para a gestão da Cíntia atualmente? De 0 a 10. Eu não tenho acompanhado assim muito de perto, né? Não tenho acompanhado, mas a gente tem ouvido. Eu tive, inclusive, que suspender os nossos lançamentos de novos prédios. Eu tive que suspender. Né? Houve-se um comentário na cidade que, para conseguir autorização para edificação de um prédio, tinha que passar pela mão daquele cidadão que a polícia fez uma visita a ele, achou lá uns trocados lá, né, uns trocadinhos de 5 milhões, tinha que passar por lá e deixar uma boa quantia em propina. Eu jamais vou dar uma propina para algum ser humano e eu jamais vou receber 1 centavo de propina. Você se lembra quando me ofereceram 40 milhões de propina no Senado Federal e eu fui para a tribuna denunciar essa proposta de propina? Né? Então, eu estou há 4 anos sem lançar um prédio. A partir do ano que vem, eu começo a lançar um prédio, novos prédios. Mas as informações que a gente tem são as piores possíveis, né? Lamentavelmente. Em que sentido? Falta carinho pela cidade, falta amor pela cidade, falta
cola própria, escola, falta saúde, transporte, enfim. Um mundo de dinheiro, mas me parece que esse dinheiro não foi bem utilizado. Não estou aqui a criticar, é porque você fez a pergunta e cabe a mim responder. Entendi. Né? Pré-candidato, um assunto que eu tenho falado com todos os pré-candidatos que estão passando por aqui, e com você não seria diferente, discute-se muito, Palmas ainda não tem um hospital municipal. Qual é a sua visão e qual é a sua proposta como pré-candidato nesse sentido? Numa possível gestão de Ataídes, vai ter hospital municipal? Você é a favor ou contra? Qual a sua visão sobre isso? Não, isso é uma necessidade. Isto é uma necessidade. Que ninguém fez até agora. E fazer obra é comigo. Fazer obra é a coisa mais barata que existe. Nós estamos falando aqui de um PIB de 2,5 bilhões. Você imagina você pegar 40 milhões e fazer um hospital na região sul? Em 2018, eu falei isso, eu, inclusive, cheguei a pedir intervenção federal no hospital aqui, na gestão do governo Marcelo Miranda, não sei se você se lembra. Sim. E, naquela época, eu pedi encarecidamente. Eu falei, olha, faça um hospital, pelo amor de Deus, na região sul, que vai desafogar o hospital HGP. Então, esse hospital na região sul, isto é uma necessidade, isso não é uma vontade, não. É uma necessidade e quem for eleito tem que fazer. E não só na nossa região sul, Maju. Nós temos que fazer em todo o estado. Nós temos que fazer um grande hospital na região do Bico. As mulheres saem de lá para ganhar neném lá, todos nós sabemos disso, para ganhar lá no Maranhão, lá no Imperatriz. A região sudeste, nós só temos em Indianópolis, o resto é um desespero total. Região sul, aquele hospital de Gurupi até hoje sem funcionar. Isso é lamentável. Não estou aqui criticando o governo Vanderlei, não estou, até porque eu tenho um carinho muito grande pelo governador Vanderlei, ele sabe disso, não é? Mas aquele hospital de Gurupi tem que botar aquilo para funcionar, é um mega hospital. Então, respondendo diretamente, o hospital da região sul, pelo menos o da região sul, eu, se for eleito, acredito, né? No primeiro ano eu vou fazer hospital. Você botar gente lá dentro é a coisa mais fácil do mundo. Botar médico lá dentro é a coisa mais fácil do mundo. Você construir é a coisa mais fácil do mundo. Entendi. Agora eu quero que você explique para os nossos telespectadores, Ataídes, qual que é a sua visão como pré-candidato sobre o sistema de transporte coletivo de Palmas. A gente sabe que atualmente teve uma transição, uma mudança aí no sistema, né? A prefeitura vem anunciando que tem tantos novos ônibus e tal, e a população está aí ainda buscando se readaptar. Na sua visão, qual o modelo correto? O que tal, como era? O que você defende sobre o transporte coletivo de Palmas? Eu sou da iniciativa privada, né? Eu sou um gestor, eu sou um administrador. Gestor, o Dória que falava que era gestor, eu não gosto muito dessa palavra, não. Eu sou um administrador mesmo. Graças a Deus, bem-sucedido. Com meus acertos, com meus erros, né? Bem-sucedido. A coisa pública, ela não foi feita para administrar empresas. A coisa pública, ela foi feita para administrar a saúde, segurança, educação e a parte social. Não, vamos criar uma empresa de ônibus, vamos criar uma empresa de saneamento básico. Isso não funciona, porque a coisa pública ela não tem condições de tocar essas empresas, né? Então, primeiro, tem que privatizar. Agora, tem que ter competência para fiscalizar. Respondendo, essa cidade foi planejada. E aqui nós temos que agradecer primeiro a Deus, esse senhor que não está mais conosco aqui, que é Siqueira Campos, esses 4 arquitetos que planejaram esta cidade. Então, essa cidade ela está pronta para a gente fazer as devidas correções. Por exemplo, essas avenidas largas, o problema de mobilidade aqui é muito sério, muito sério, muito sério. Quem fez essas rotativas aí no passado, parabéns, mas isso já era. Uma vez prefeito, imediatamente eu vou acabar com essas rotatórias, principalmente da NS 1, 2, 3, 4 e 5, eu vou acabar, e com a Teotônio.
Isso é fazer os viadutozinhos, tipo Brasília, as rotatórias, isso custa pouco dinheiro. E você, então, libera esse trânsito, né? Esse é um ponto importante. Sim. O problema de mobilidade dessa cidade é gravíssimo. Não é grave, é gravíssimo. Hoje, das 17 até as 19, você não anda. Já viu? Você não anda. Pois bem, então, nós temos a avenida, por exemplo, Teotônio Segurado, que cruza toda a cidade. Olha que coisa linda. Né? E nós temos aqui uma área entre as duas avenidas enorme. Então, ali nós podemos colocar uma linha de trem ou uma própria linha de veículos leves, né? O famoso ônibus, né? Sobre trilho, né? O VLT. O VLT, né? Faltou o VLT, ou mesmo um trem, o mesmo trem, né? Que o custo é baratíssimo e que cruza toda a nossa cidade. Agora, isso tem que ser privatizado. A coisa pública, o que essa senhora fez, querendo assumir, não dá certo, ela não consegue administrar, ela não consegue administrar, né? Entendi. Falando, saindo um pouco agora das questões da cidade, voltando para a política, a Thaídes, então você é pré-candidato pelo Novo, como é que você está avaliando a pré-campanha até agora? Além de você, tem outros nomes, tem uns que já estão mais adiantados, outros estão começando agora. Como é que você avalia o cenário atual da pré-campanha em Palmas? Eu vou começar efetivamente na segunda-feira. Eu estou aqui hoje porque você me convidou, falou, tem que correr lá. Né? E aí o Kleber também me convidou para amanhã. Mas, efetivamente, na segunda-feira, eu vou deixar a presidência das empresas e vou, então, ficar na política. Respondendo à sua pergunta, sim, eu vejo aí 3 candidatos já a longa data, né, com os nomes colocados aí na praça. E que está fazendo aí o seu trabalho. Não é? Isso é muito bom. Agora, o que nós vamos fazer? Né? Eu estou procurando todos os empresários. Foi um grupo de empresários que me procurou, foi um grupo de empresários que me pediu para vir para o Partido Novo, que me pediram para colocar o nome. Então, eu vou conversar com os nossos empresários. Sou conhecedor, Major, dos problemas domésticos de cada irmãozinho que nós temos em cada canto dessa cidade. Até, mas você conhece? Eu conheço. Aquelas 2.000 casas lá, aquela 1.000 casas da Arara 1 e 2, Jardim 1 e 2, foi a Thaíde que trouxe. Não foi essa senhora, fui eu que trouxe. Né? Essa senhora, em 6 meses, ela conseguiu 2.000 casas e fez as 2.000 casas em 6 meses. Só Jesus Cristo para fazer isso. Né? Então, aquelas 2.000 casas foi a Thaíde que fez. Mas eu conheci melhor Palmas, foi em 2021, se não me falha a memória, que o Grupo Araguaia comprou 10.000 cestas básicas em plena pandemia, e eu e o Arthur procuramos cada líder desses 40 e tantos bairros para a gente distribuir essas cestas. Foi ali, então, que eu pude estar ao lado de cada pessoinha, da mais humilde que nós temos aqui na capital, sentada ali na casa dela, conversando com ela, ela dizendo que tinha mais de 10 dias que não entrava um grão de arroz e de feijão na casa dela, sabe, Maju? Tem uns casos que eu cheguei até a gravar, né? Mas é doloroso. Então, a gente conhece esses probleminhas domésticos que tem, e muito fácil de resolver. É só vontade. E a respeito desses candidatos, né, que eles continuem, então, trabalhando, que eles continuem trabalhando. E eu espero que o povo realmente venha, antes de votar, pesquisar a vida de cada candidato. Essa vai ser uma mensagem que eu quero deixar por derradeiro. Certo. A gente, antes de terminar, vamos falar um pouco de Gurupi, capital da amizade, terceira maior cidade do estado, onde a sua empresa fez um shopping que realmente está mudando ali o cenário econômico. E eu queria falar desse momento do shopping, né? Como que o shopping tem impulsionado lá a cidade de Gurupi, que é um momento econômico importante para uma cidade que é tão referência aí no sul do estado, né?
Maju, eu estou há 36 anos administrando um grupo de empresas e, como eu disse, eu tenho formação no direito tributário, economia e contabilidade, né? E exerci essas profissões. Então, eu conheço um pouco da realidade econômica do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Certo. O ano de 23 foi um ano muito difícil para todos nós. Muito difícil. Uma taxa de juros de 13,75%. Ninguém investe, ninguém consome. Foi um desafio enorme. Mas o ano de 24 será ainda pior do que o 23. E ontem o IBGE soltou que no varejo teve uma retração no consumo de 2,5%. Na verdade, é mais do que isto. Não é? Então, nós temos um ano de 24 muito difícil. E o shopping center foi construído em plena pandemia, olha que loucura. Eu né? lembro. É? Teve um dia que a minha gerente ligou e falou, olha, 80% do nosso trabalhador está com Covid. Eu falei, para tudo então. Né? Para tudo. O shopping já funcionando ou na obra? Não, na obra. Na obra. Eu falei, para tudo, deixa todo mundo em casa e para a obra. Né? Isso com data para inaugurar. Quando chegou dia 8 de dezembro de 21, inauguramos o shopping. Então, são 3 anos, está caminhando agora para 2 anos e 4 meses, de muita dificuldade. Entretanto, o shopping está consolidado. Né? Hoje nós temos um fluxo diário de pessoas, em torno de 3.500 a 4.000 pessoas dia. Então, nós mudamos, além da geração de emprego, que hoje tem mais de 700 empregos lá dentro do shopping hoje, nós mudamos o conceito de morar e viver, não só do gurupiense, mas de toda aquela região sul do nosso estado. Que bacana. Um cidadão chegou para mim e falou, até, mas você é maluco? Você investiu quanto aqui? Eu falei, eu investi próximo de 70 milhões de reais. Você pegou quanto em banco? Eu falei, nem R$1. Eu peguei de um cantinho de uma empresa, de outra, e fiz isso aqui. Mas por que você não fez esse shopping em São Paulo? Não, eu queria fazer no Gurupi. Né? E o grupiense merece esse shopping. Que bacana. E depois desse shopping, Maju, já chegou o Atacadão, já chegou o Dia a Dia, e tantas outras empresas. Abriu portas, né? Abriu portas, sabe? Você poderia aproveitar e nos contar aqui se não tem um projeto de um outro shopping em outra cidade tocantinense? Eu tive com o secretário da Comércio e Indústria de Paraíso, possivelmente. Olha só. Eu não diria agora, mas a curto, médio prazo, nós estamos analisando. Fui convidado para o shopping de Araguaína, que vai ser um shopping extraordinário. Né? É um grupo de empresários consolidados, né, como o Campelo e outros. Eu tenho acompanhado a obra, um shopping extraordinário. Então, está em estudo a possibilidade de uma unidade do shopping em Paraíso. Possivelmente. Notícia boa, aqui em primeira mão. Acho que eu nunca vi você falando isso. Nunca falei para ninguém mesmo. Olha. Né? Eu fiz uma visita um dia e aí o cidadão perguntou para mim, você é capaz de fazer um shopping aqui? Eu falei, por que não? Essa cidade merece. Né? Olha só que bacana. Que bom. Falando em Gurupi, assim, uma última perguntinha. Lá o clima eleitoral está esquentando, né? Tem a prefeita Josi, vai candidata à reeleição, tem o Eduardo Fortes, deputado, tem um outro empresário Cristiano. Você, como empresário, investidor daquela cidade, dá para arriscar ali como é que está o cenário lá em Gurupi? O que você está achando? Quando eu chego em Gurupi, Maju, eu entro para dentro do nosso negócio, né? E não tenho olhado muito para a área política, não. Muita gente achou até que você ia ser candidato em Gurupi por causa do shopping. Não, mas eu não eu até é uma honra ser um prefeito de uma cidade como Gurupi, mas não é pretensão de forma alguma, né? Certo. Mas Josi é uma graça de ser humano, né? Josi é uma graça de ser humano. Ela sabe disso, ela sabe do carinho que eu tenho por ela. Ela é muito esforçada, ela tem uma habilidade política muito grande, ela tem uma facilidade dentro do Congresso Nacional, né? Portas abertas. Eduardo Forte, esse rapaz trabalhador, ele olha muito para essa área social, né? Por isso que foi tão bem votado estadual. Então, é um amigo que eu tenho. E agora, recentemente, me fez a visita o Cristiano Pisoni, que é um empresário, filho do Etelvino Pisoni. Né? E eu fiquei feliz de recebê-lo e saber que ele estava colocando também
colocando o seu nome como pré-candidato também. Eu espero que o povo grupiense escolha o melhor para a cidade. Muito bem. Uma última pergunta. Qual que é a sua referência na política? A minha referência na política... eu continuo com Fernando Henrique Cardoso, sabe? E aqui, evidentemente, Siqueira Campos, não tem como, né? Não tem como, Siqueira Campos não tem como. Para mim é uma referência, até porque foi o primeiro político que eu sentei do lado para conversar. Então, Siqueira Campos, aprendi muito com esse senhor. É uma pena que a gente se separou, depois de eleito a gente se separou. Mas no Tocantins é Siqueira Campos e nacional Fernando Henrique Cardoso. Bacana, muito bem. Aí a Thaídes Oliveira, pré-candidato a prefeito de Palmas, né, pelo Novo. Vai ter um evento, né, que possivelmente pode vir até o Zema e alguns nomes nacionais do partido. Já tem a data, a Thaís? Não? Ainda não. Estamos ainda conversando para ver o momento certo. De lançamento da sua pré-candidatura. Isso. É isso, quero agradecer, muito obrigada pela sua atenção, por ter vindo aqui contar a sua história, falar das suas impressões aí. E é isso que a gente queria, deixar claro para quem consome a Gazeta do Cerrado as ideias, o que pensa e como está se movimentando os pré-candidatos. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma entrevista concluída com sucesso aqui. E você já sabe, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Sempre, há 8 anos, e sempre vai ser assim. Muito obrigada pela audiência de vocês. Curtam e compartilhem esse vídeo. As eleições de Palmas passam por aqui, pela Gazeta do Cerrado. Um abraço, até a próxima. Ô, Maju, mas me dá mais um segundinho. Me dá mais um segundinho. Sim. Falando de nacional, falando de esquerda e de direita, Bolsonaro trouxe a nós uma coisa muito interessante. Bolsonaro fez com que as pessoas pensassem um pouco mais na política. É uma das coisas que eu admiro no Bolsonaro, né? Eu, inclusive, não sei se você sabe, em abril de 2019, eu fui convidado pelo ministro Paulo Guedes para compor a equipe econômica do governo Bolsonaro. Mas só que as nossas empresas estavam sem mim há mais de 7 anos. Eu tive que optar a voltar para as empresas. Então, eu queria fazer essa colocação sobre Bolsonaro, que hoje eu estou feliz de saber que as pessoas estão um pouco mais preocupadas com a política, principalmente essa classe, a classe A e B, que estava literalmente alheia à política. Conversando com nossos amigos empresários, eu percebi que eles estão preocupados com a política, eles estão pensando na política. E aí, então, eu encerro pedindo aos nossos, então, telespectadores que, nessas eleições, antes de você votar no seu candidato, pesquise carinhosamente a vida dele, jogando lá no Google. Joga lá no Google o nome dele e o CPF dele. E faça a escolha certa para que nossa capital continue crescendo e gerando emprego e renda e mais empresário vindo para cá. Ju, e obrigado, Maju, de coração por essa oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Mais uma vez, um abraço a todos que nos acompanham. Muito obrigada pela audiência e carinho de vocês. A gente continua trabalhando diariamente na Gazeta para apurar todas as informações e trazer para vocês o que é de fato notícia. Porque vocês já sabem, né? Antes de ser notícia, tem que ser verdade. Um abraço, até a próxima.